Olá a todos, meu nome é Augusto Arinos da Costa, professor de História pelo UniCeub. Bem, gente, vamos lá. Pelo que vocês têm visto pelo título do vídeo, é uma possibilidade da transubstanciação de Jesus Cristo, seu corpo, sangue, alma e divindade. Vamos lá, próximo slide. Então, gente, vamos lá. Os atos nocionais. Eu quero que vocês tenham em mente as potências intelexivas que Jesus utiliza quando está na nossa consciência, na missão invisível que São Tomás de Aquino, na primeira parte, questão 43 da Suma Teológica, fala da missão das pessoas divinas. E uma das missões de Jesus Cristo é na comunhão, gente. Então, por exemplo, tá vendo aí a hierarquia de anjos? Eu quero que vocês tenham na mente que Jesus, como ele é a segunda pessoa da Santíssima Trindade, o Verbo, a palavra do Pai, né? Que transmite a essência ou a deidade do Espírito Santo, os atos nocionais de Jesus, isso nas potências intelectivas. Entendimento, tendência, intuição, consciência, intelecto possível, intelecto agente, raciocínio, memória, lembrança, paixão e temperamento. Aí Jesus ele criou as hierarquias de anjos, e os anjos têm as potências intelexivas e as volitivas, que é a vontade sobre uma determinada forma ou essência. Os anjos também eles podem aprimorar a realidade, né, que é aperfeiçoar, iluminar e purificar também. Aí o que acontece? Os serafins são vínculo de caridade, mas pode existir serafim também que é só vínculo. Querubim, plenitude de ciência, mas pode existir querubim que é só ciência. Trono, sede de Deus. Não precisa. Tem tronos que não são só sede de Deus, eles são sedes, né? Para os principatos, né? Que mais abaixo você vai ver que é o que preside a congregação. Então, tipo, e também tem principado também que é do inferno, né? Que tá lá para guardar a ordem lá do inferno e tal, para purificar as almas no purgatório, essas coisas assim. Os principados transcendentes, né? Mas voltando aqui nas dominações, o que domina algo ou alguma coisa. Isso pode ser tanto para o bem como para o mal. Potestade, poder ou influência sobre algo. Isso daí também pode ser no ente a essência, né? De Egídio Romano, ele que depois vai tratar da mensuração e da cognição do anjo em outros escritos, né, que está anexo a esse, que eu falei primeiramente, do ente a essência, que nós vemos o omnia bonum e o omnia malo, né? Então o anjo, então, ele meio que tem esse aspecto. E por ele ter esse aspecto, tem todas as potências, tanto de natureza como de espécie, quanto de totalidade, né? Adjacente, essas coisas assim. Integrante. Aí vamos lá. Virtude, essências celestiais e terrenas. Aí o principado, que eu falei, o que preside a congregação, arcanjo que anuncia as coisas mais importantes e anjo que anuncia as coisas menos importantes. Ou seja, os próprios anjos também deliberam, né? Transmitem mensagens, né? Tanto vocalmente como de missão, de fazer uma determinada coisa, como, por exemplo, São Rafael, que para ajudar Tobias a encontrar com a esposa dele para eles casarem, por exemplo. Ou então a missão de São Miguel, né? Que quem como Deus, ou então de Gabriel, a força de Deus. Os anjos são graus e grandezas, né? Graus e grandezas de uma determinada perfeição no universo, né? Então, tipo, essas perfeições, elas se degradam, né? Por elas se degradarem que existe essa hierarquia, né? E essa ordem de anjos. Mas, por enquanto, eu quero só que vocês tenham em mente isso, que Jesus, além de ser verbo, tem outros anjos também que são verbos, né? Ou todos os anjos são verbos. Próximo slide. Bem, gente, como vocês podem ver aí em grego, no Evangelho de João, ele fala no começo, a palavra estava em Deus e a palavra era Deus, né? Essas coisas assim. E se Jesus encarnou como a proposta do vídeo anterior, né?
se Jesus encarnou e depois ressuscitou, né? Ele, segundo a fé católica, entrega o seu corpo, sangue, alma e divindade na comunhão. Ou seja, Jesus está presente realmente na Sagrada Eucaristia. Não é só uma celebração ou uma memória, é e sim a presença real de Nosso Senhor Jesus Cristo quando a pessoa comunga na sua consciência, né? Quando ela sente o sabor do pão, né, que está sendo oferecido. Aí o que acontece, gente? Jesus, quando vai uma pessoa comungar, né? Ele tem na mente dele todas essas coisas aqui, ó, a variação na compressão do ar, onda correspondente, timbre, frequência, período, comprimento de onda, frequência de intervalo, ciclos completos, vale e pico, intensidade, altura. É isso. Vamos para o próximo slide porque vai ficar mais claro onde eu quero chegar com essas palavras que significam uma realidade que é o som. Vamos lá, gente. Bem, gente, eu coloquei número nas imagens para ficar mais fácil. Mas, tipo assim, estão vendo aí a Simatic, que parece um tomate, a número um, a imagem número um. Então, gente, pensa, Jesus, ele pré-existiu desde toda a eternidade, ele era a palavra, ou seja, ele criou até o português moderno, criou um monte de língua, todas as línguas, ele era o verbo. Então, o que acontece? E todas as línguas foram arquitetadas em determinado tempo para significar a natureza e todos entenderem o princípio objetivo que é Deus, que é o ser superior, né? Porque, por exemplo, quando você encontra o sobrenatural na natureza, é, as pessoas passam a respeitar mais a realidade as pessoas, e oportunamente as próprias pessoas que rodeiam essa pessoa. Então, o que, que acontece? Ó, é a mesma coisa a simática, o tomate e a simática, que é a frequência que dá, né? Aí vocês podem ver, ó, pelas Cimáticas também as catedrais no 3 e também no 2 também as Cimáticas. Cimática no um, no 2 e no 3. Já no quatro é a semelhança, né? Olha só, a placenta humana parece uma árvore sem folhas. E a digital com o tronco, né? Da árvore. O pulmão com uma árvore também. Aí tem a folha, as veias e o visco dos rios. O risco dos rios, né? E essa pedra aí no 5 vocês podem perceber que é uma pedra dentro da pedra. Como é que, como é que Deus fez uma coisa dessa e não é verdade que Jesus pode se transubstanciar no pão, o seu corpo e sangue, alma e divindade? E também vai ficar os próximos exemplos vão ficar mais claros no próximo slide. Com esses exemplos aqui vai ficar mais clara a transubstanciação. Vejam aí no 6 que é azul, que é quadriculado, e tem um roxo que parece uma nuvem nessa pedra. Meditem como foi o devir dela para se chegar a essa pedra. O 7 também, olha só, tem um vermelho que vai para um lado de um rosa com um verde aos lados e tem duas fissuras pretas e depois é azul com um negócio roxo. Como é que conseguiu esse devir também? E vocês podem ver também no começo para o final da transubstanciação é o 10 e o 11. Por quê? A luz, né, que é Jesus, é procedida pelo sinal, né, pela fórmula, pelo sinal e pela espécie, né? Do sacramento da comunhão. Então, o 11 e o 10 é isso, a transição de luz que se dá do interior da processão da palavra do sacerdote para o pão, e o 8 é um evento na latitude 19, né, que é o raciocínio de Cristo no tetraídro, e o 9, a fixação finalmente, quando procede todo o raciocínio, toda a totalidade do Filho, toda a cuididade da essência do Filho para a comunhão. Por esses exemplos que eu tento explicitar que
Jesus realmente está com o corpo, sangue, alma e divindade realmente presente, transubstanciado da hoxa do pão para a sua essência. Vamos para o próximo slide, que tem mais alguma coisa também que eu queria deixar claro. Bem, gente, vamos lá. Em uma situação, a sucessão apostólica se dá por imprimir na pessoa masculina o sacramento da ordem de primeiro grau padres e a plenitude do sacramento da ordem ou bispado, empossado por no mínimo 3 bispos anteriores. No cisma do Oriente, as potestades católicas, depois de toda discussão, estabeleceu que o Espírito Santo não é um demiurgo, Deus menor, e sim uma pessoa com deidade própria, supósito ser substancial subsistente, supremo artífice, tão Deus quanto o Pai e o Filho, a questão do filioque, que ficou conhecido. Estabeleceu que os cismáticos tinham sucessão apostólica, porém que na administração dos sacramentos os religiosos cometiam pecado mortal ao realizarem estes. O fiel não cometia pecado mortal ao recebê-lo. Claro, né, gente? Fora o sacramento da ordem, né? Porque aí quem é empossado padre também está em pecado mortal. Mas vamos lá. Mateus 28:19. E depois ensinar a todas as nações, batizai-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Hipotética, onde não fosse possível. Uma situação hipotética, onde não fosse possível o contato com a igreja e existisse 2 homens não batizados e soubessem da fórmula do batismo, eu te batismo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém. O significado desse código na sua língua, ou em latim, grego, tendo o entendimento desses, o sinal com só água na fronte ou submergido, espécie, né? Que é a espécie, a água, né? A fórmula e tal, o sinal. Aí o que que acontece, gente? Por que a situação hipotética? Porque assim, ó, como perigo de morte, em situação especial, como perigo de morte, poderiam batizar um ao outro e se tornariam cristãos. Isso foi uma das coisas que a tradição apostólica, tanto papas quanto bispos, ligou a terra ao céu, porque se você for ler lá, né, em Mateus, já que ele fala isso para os discípulos, né? Então só os discípulos, os bispos poderiam batizar, né? Porque por exemplo, a pessoa que não é um bispo, segundo as palavras de Jesus, não poderia batizar, mas os bispos eles ligaram o céu à terra na tradição apostólica, falando nessa situação especial, quando não houvesse contato com a igreja, né, com o perigo de morte, batizar a pessoa, em situação especial como o perigo de morte, poderiam batizar um ao outro e se tornariam cristãos. Isso foi uma das coisas que a tradição apostólica, tanto papas quanto bispos, ligou a terra ao céu. Agora vamos para o próximo slide. Bem, gente, agora só uma distinção de tempo, né? Vocês podem ver aí que em grego eu coloquei num quadrado, né, o soma, porque nos Vedas a palavra soma é um deus das plantas, do reino de 5 plantas, que é a darba, a hemp, que é cannabis, a barley, que é a cevada, e o mid-power, que é o poder poderoso, que eu traduzo como ocoteia odorífera, sassafrasa albidium, ou então a argireia nervosa, ou a morning glory, a glória da manhã, ou a turbina corrimbosa. Por que eu falo disso? Porque os primeiros escritos que você tem, escritos, né, do Novo Testamento, é em grego. E isso foi passado por soma, né? Corpo em grego é soma. Então, tipo, que curioso, né? Essa coisa. Ou seja, Jesus estava, segundo a tradução em grego, Jesus estava desejando que o seu pão fosse soma, que é maconha, ou então darba, ou então cevada, ou então poder poderoso. Que coisa! E tem citações similares em Lucas 22:19, Marcos 14:22, soma, que foi traduzido para corpo.
Então fica essa dica aí, que os apóstolos, quando escreveram, né, em grego, eles estavam desejando soma, e soma tem 5 reinos de plantas, que poderia ser o pão também, né, que a cevada pode fazer pão com cevada. Então como é que se fala? Aceitável, né, gente? Vamos para o próximo slide, só para vocês terem uma ideia. Mas agora, o que eu chamo do banzo católico, né? Que é a saudade católica. Vocês podem ver aí que o centeio, a cevada, o trigo, a triticale, são muito parecidos, mas o trigo, ele é como se fosse um banzo, né? Uma saudade, né? Do catolicismo das coisas, o trigo, né? Que faz a hóstia. Porque se você for pegar em essência, os apóstolos falaram soma, então não é o trigo, é a cevada que deveria ser dada em comunhão se a igreja desejasse isso para a sociedade, né? Então, assim, vocês podem ver as sementes de giraia nervosa quando eu trato em outro vídeo, que elas são semelhantes aos detalhes da rosácea da Sainte-Chapelle. E as glórias da semente da manhã, trepadeira irmã da gíria nervosa, também aparecem em muitas coisas góticas também. Mas pela forma do trigo falsear uma semente, então, pensa, o trigo é uma forminha similar à forminha da semente. Então, meio que um é o espelho do outro e um camufla o outro. Mais ou menos isso, assim. Próximo slide. Porque, gente, pensa bem. Ó, aí tá a citação, né, em hebraico, né? Ah, mas eu falo assim, será que Jesus deliberou em hebraico ou em aramaico na hora dele fazer a transubstanciação de si no pão, né? Então, tipo, não dá para saber qual código foi que Jesus usou. Nós só sabemos os códigos que estão aí pela tradição apostólica, né? Ou então pela tradição de outras religiões e tal, de outro que guardou livros, né, e tal, antigos. Aí eu pergunto, né, no Código de Direito Canônico Ocidental, o sacrossanto sacrifício eucarístico deve celebrar com pão e vinho, e há de se juntar uma pequena quantidade de água no vinho, né, gente? Uma gota, né? Por que isso? Porque o vinho, né, o sangue vai se tornar o sangue de Cristo, mas tem uma gota, né, que são os nossos sofrimentos, né? O simbolismo dos nossos sofrimentos, porque sem essa gota de água no vinho durante o ritual, o vinho não se consagrará em corpo, sangue, alma e divindade de Nosso Senhor, mas sim e será a aparência de pão e a aparência de vinho. O pão deve ser de trigo puro e recentemente confeccionado, de modo que não haja nenhum perigo de corrupção. O vinho deve ser natural, do fruto da videira e não corrompido. Isso daí no Código de Direito Canônico, né? Aí, gente, aí eu pergunto, né? Se a igreja não está consciente da tradição apostólica, né? Que é a soma, né? A soma seria cevada, maconha, né? Que é cannabis, ou então a grama, né? A darba e o poder poderoso, que é o coteodorífero sassafras albídeo. E não está consciente do soma, né? Que é a tradição apostólica, nem consciente do opera omnia de São Tomás de Aquino, Conselho Vaticano II, que fez esse Código de Direito Canônico. Porque no Opera Omnia de São Tomás de Aquino, ele fala das duas oliveiras, dos dois castiçais, né? Então, assim, suas lâmpadas são lâmpadas de fogo, o Espírito Santo do óleo. Então, é isso, assim, né? O óleo da alegria, né? Amamos o calor em nós. Então, assim, a igreja está inconsciente do seu verdadeiro papel pelos vestígios que o passado deixou, tanto no Opera Omnia de São Tomás como na tradição apostólica. Não que não haja sucessão apostólica, mas a tradição apostólica que se perdeu para chegar no trigo puro e não na cevada pura ou os outros 4 reinos. É triste, mas é isso. E também é aquele negócio que eu vou explicar no próximo slide.
Esse slide é só para explicar que Jesus não utilizou a palavra soma, né? Porque ele não é grego, ele é hebreu. Então, assim, ninguém quer ser aplicado, né? Drogas na comunhão. A gente quer que a comunhão signifique a droga, mas com a possibilidade de ser em outro lugar, em outro tempo, a realização do uso, né, da determinada droga. Porque, assim, privação e possessão giram em torno do mesmo sujeito, né? Segundo o órgão de lógica de Aristóteles. Então, ninguém quer ser aplicado, né? A gente só quer que a comunhão signifique as aparências, né? De maneira incruenta, soma, mas não que seja soma. É o desejo de soma, né? E tá aí. Ex hoc corpus meum. Hoc est corpus meum. Hoc est corpus meum. Isto é o meu corpo. Vamos para o próximo slide. Mas, gente, como tem esse trecho, né, da música Laudació em São Tomás de Aquino, que ela é tocada nas igrejas tradicionais em Corpus Christi, né? Não vacile, mas lembre-se de que há tanto sob o fragmento quanto é coberto pelo todo. E na época São Tomás ele também lia grego, né? E tinha a sucessão apostólica por causa a sucessão apostólica não, desculpa, a tradição apostólica em São Tomás por causa do Espírito Santo que São Tomás contempla, né? Que é as lâmpadas de fogo e o calor, né? A alegria, as chamas e tal, o ignis, né? Essas coisas assim. Não vaciles, mas lembre-se de que há tanto sobre o fragmento quanto é coberto pelo todo. Eu coloquei a só pau aí para você ver que até nas pedras é possível ser o todo e a parte ao mesmo tempo. Gente, isso aí. Muito obrigado por terem acompanhado até aqui. Tapa no dedão, voadora com tudo no peito do like. Obrigado, gente. Mais um vídeo aí. Vejam os outros, tem conteúdo bom aí, viu? No meu canal.